mais difícil ser cristão nos dias de hoje que nos tempos de Jesus e os apóstolos? O que você pensa sobre isso? Há diferenças? Neste vídeo, vamos falar especificamente sobre as igrejas do Apocalipse, com destaque para as características e comportamento frente ao mundo. Como exercer essa fidelidade hoje? Em quem estamos sendo testados? Fique aqui conosco para fazer parte do pequeno grupo de pessoas que entende sobre o livro mais polêmico da Bíblia, o livro de Apocalipse. Como ser cristão nos tempos de relativismo e subjetividade? Ser cristão na igreja de Esmirna era um risco de perder os bens, a própria vida. Aqui vemos uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas uma igreja fiel, que só recebe elogios de Cristo. Vê alguma semelhança? Como podemos aprender com esta igreja a sermos fiéis? A pobreza dos crentes era um defeito colateral da tribulação. Os crentes que haviam renunciado por sua fidelidade a Cristo com métodos suspeitos perderam os lucros fáceis que foram para as mãos de outros menos escrupulosos. A difamação veio de uma forte e influente comunidade judaica que em Esmirna, e eles não apenas estavam perseguindo os crentes, mas estavam influenciando os romanos a prenderem os crentes. Os crentes da época foram chamados de canibais, imorais, divididores de famílias, acusavam os crentes de ateísmo por não se dobrarem diante de imagens dos vários deuses. Eles se negaram a dizer que César era o Senhor. Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando a prisão, que era a antessala do túmulo, e os prisioneiros morriam de fome, de pestilências ou de lepra. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. Mas aos olhos de Cristo, a igreja de Esmirna era rica por sua fidelidade. Era rica dos recursos espirituais. Nós podemos ser ricos para com Deus, ricos na fé, ricos em boas obras, e podemos desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. Nós podemos ser ricos para com Deus, ricos na fé, ricos em boas obras, e podemos desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, no testemunho, na família, nos negócios e na fé. Não venda seu Senhor por dinheiro, como Judas. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas, como Esaú. Não venda sua consciência por uma barra de ouro, como Acã. Seja fiel a Jesus, ainda que isso lhe custe seu namoro, seu emprego, seu sucesso, seu casamento e sua vida. Jesus diz que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados. O mundo perseguiu a Jesus e também nos perseguirá. Jesus conhece nossas aflições, quem nós somos e tudo o que acontece conosco. Mas o Senhor não nos poupa da prisão, mas usa a prisão para fortalecer você. Ele não nos livra da fornalha, mas nos purifica nela. Sob tribulação, pobreza, difamação, continuem fiéis. Não olhem para o sofrimento, mas olhem para a recompensa. Só mais um pouco ouviremos nosso Senhor nos chamando de volta para casa, dizendo: vinde benditos de meu Pai. Entrem na posse do reino. Aqui não tem mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos e com heresias a todo instante. Cristo não apenas conhece as obras da igreja e suas tribulações, mas também conhece a tentação que assedia a igreja e o ambiente em que ela vive. Satanás não logrou êxito contra a igreja usando a perseguição e mudou a sua tática usando de sedução. Não é mais apostasia aberta, mas o ecumenismo. Alguns membros da igreja começaram a abrir a guarda e a ceder diante da sedução do engano religioso. Numa mesma congregação, há aqueles que permanecem firmes e aqueles que caem.
O pecado enfraquece a igreja. E uma igreja só é forte quando é santa. A igreja negociava suas diferenças doutrinárias no oceano do amor fraternal. A igreja precisava arrepender-se do seu desvio doutrinário de conduta. Verdade e vida que precisavam ser pautada pela palavra de Deus. Mas vamos falar agora de outras igrejas, seus comportamentos, e não estranhe se ficar pasmo com as semelhanças, ok? Jesus odeia o pecado. O que era odiado em Éfeso era tolerado em Pérgamo. Eles ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. Diziam que não estamos mais debaixo da tutela da lei. Essa heresia da verdade era para transformar a graça em licença para a imoralidade e a liberdade em libertinagem. Acreditavam que quando mais pecador, mais será graça. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Tiatira estava crescendo por isso. Satanás procurou corromper a igreja de dentro para fora. Esta igreja tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel. Foi Jezabel quem introduziu em Israel o culto pagão a Baal e misturou religião com prostituição. Ela pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. O argumento dela é que para vencer a Satanás é preciso conhecê-lo e que o pecado jamais será vencido a menos que você tenha conhecido tudo por meio da experiência. O que se pretendia era deixar que o corpo se afundasse no pecado para que a alma ou o espírito se mantivesse livre de desejos e necessidades pecaminosas. Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. Ela ensinava uma prática ecumênica associada ao paganismo. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem legalismos. Uma igreja cheia de gente, cheia de energia e atividade, não necessariamente é uma verdadeira igreja. É muito fácil encher de gente uma igreja quando os fiéis vêm para serem entretidos e não para serem instruídos, para ser tranquilizados em vez de desafiados e confrontados com a realidade de seus pecados e com a oferta da salvação. Jesus reprova a igreja por ser tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Como manter-se firme diante dos testes nos dias de hoje? Você também comete esses erros básicos em suas escolhas do dia a dia? Gostaria de se tornar um representante da igreja fiel às Escrituras? Pois saiba que é possível manter-se firme na doutrina mesmo quando os outros se desviam. Então, por que algumas pessoas estão sempre vivendo no quase da obediência e da retidão nas igrejas de hoje? Ser crente é ser verdadeiramente livre. É possível manter-se puro na conduta, mesmo quando os outros se corrompem. A santidade de vida e de caráter é uma marca da igreja verdadeira. A santidade não é apenas a vontade de Deus, mas seu propósito. Mas e como fazer isso? Como vencer as tentações e dificuldades de hoje? O vencedor é o que guarda até o fim as obras de Jesus. A perseverança é a marca dos santos. E é isso que você está fazendo, assistindo esse vídeo até o final e conhecendo mais de quem é o nosso Salvador que nos buscará. Você quer saber mais sobre isso? Este vídeo é para levar você a refletir que no verdadeiro cristianismo é necessário perder para ganhar. Aqueles que perdem a vida por amor a Cristo encontram a verdadeira vida, mas aqueles que querem ganhar a vida vão perdê-la. Jesus diz que os vencedores comerão do maná escondido, e o maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. A alegria vai durar para sempre. Cristo é a nossa herança, a nossa riqueza, a nossa recompensa. Os que renunciam ao pecado e às vantagens do mundo viverão na glória com Cristo em completo eterno contentamento. Você quer viver isso? Então viva as Escrituras
Estude-as, busque conteúdo como este vídeo e os outros da série Pare e Pense sobre o Apocalipse. Nós vamos estar aqui te ajudando nessa missão e a única coisa que pedimos é que nos ajude também curtindo este vídeo, compartilhando, comentando suas dúvidas e se inscrevendo no canal. Até o próximo episódio do Pare e Pense.